E se eu te dissesse que você pode viajar pagando menos da metade do que você paga hoje? Recentemente eu comecei um serviço de assistente pessoal, que é uma pessoa que vai organizar a sua vida para você, cuidando das suas microtarefas, da sua organização financeira, e uma das coisas que a sua assistente vai fazer é também cuidar das suas viagens, especificamente a sua gestão de pontos e milhas aéreas, que todo mundo sabe que é um negócio muito útil, mas dá um puta de um trabalho de fazer, enfim, você provavelmente talvez hoje sabe que você pode viajar mais barato, mas é trabalho demais, então você não faz. E é justamente por isso que a minha assistente conseguiu economizar para um cliente algumas milhares de reais numa viagem que ele vai fazer para Disney, de forma que eles conseguiram pagar simplesmente R$3.000 por pessoa. Eu não preciso nem dizer o quão felizes eles estão, porque eles basicamente pagaram o ano inteiro da assistente só na economia que eles vão ter nessa viagem. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te contar os segredos para você viajar pagando muito menos do que você paga hoje e como que uma assistente pessoal pode fazer tudo isso para você, tornando a sua vida muito mais fácil. E para isso fazer sentido, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que são milhas e como é que isso funciona e qual que é a utilidade dessa parada e como é que a gente consegue alavancar esse negócio. Milhas, elas são meio que como uma moeda, né? São pontos que você vai receber das suas companhias aéreas favoritas e alguns outros programas, e elas funcionam basicamente como uma moeda. A gente tem real, a gente tem dólar, a gente também tem milhas. Só que qual que é o lance? Essas milhas, elas têm uma certa indexação, elas têm um certo paralelo com a passagem aérea. Então, em geral, uma passagem aérea mais barata vai custar menos milhas, uma passagem aérea mais cara vai custar mais milhas, mas se você consegue fazer pontuações baratas, comprar milhas, fabricar milhas, alavancando transferências incentivadas, você consegue fazer com que o seu ponto custe menos do que a companhia aérea usa como referência na hora de emitir uma passagem. Então, por exemplo, hoje uma passagem que você possa comprar com milhas Smiles, em geral a gente consegue numa emissão ok, pagar R$18 mil milhas, R$17 mil milhas. Uma emissão excelente você vai pagar 14 e um quebrado, mas essa é uma boa média de referência. A maior parte das pessoas vão conseguir milhas a um valor muito mais alto que isso, a 22, 23, 24, porque para você chegar nesses bons valores, em geral, a Smiles não vai te dar a melhor promoção. Você vai precisar escavar as promoções, as transferências bonificadas entre como é que eu consigo um ponto da Livelo barato e a transferência da Livelo para Smiles barata. Às vezes tem a lógica de você comprar pontos e milhas, então você quer comprar 100 mil milhas na Smiles ou na Livelo, e aí você vai pagar uma parte em pontos, uma parte você vai transferir usando dinheiro para compensar o que falta. Então tem muitas nuances que importam nessa história. E qual que é o problema disso tudo? Dá um puta de um trabalho você fazer todo esse monitoramento. E é por isso que uma assistente pessoal, para fazer isso, é tão interessante, porque ela consegue não só planejar sua viagem de forma antecipada, e quanto mais antecipado você planejar, mais barato você consegue fazer, você consegue alavancar várias promoções interessantes ao longo do ano, e você consegue, claro, encontrar boas oportunidades de emissão de passagem. Eu mesmo acabei de voltar da Disney, paguei 3,5 de executiva e R$800 de econômica. Foi sujo de barato, justamente porque eu tinha esse skill e uma pessoa para me apoiar nessa questão de como é que a gente operacionaliza isso no dia a dia. Então, na prática, a primeira coisa que você precisa entender é: seus pontos valem muito dinheiro. Segundo, para você conseguir encontrar boas oportunidades de emissão, o que você vai ter que fazer é monitorar isso ao longo do ano, tanto em termos de oportunidades de transferências bonificadas. As melhores transferências da Gol, da Smiles, vão te dar 90% a 100% de bonificação, muito embora sejam mais incomuns ao longo do ano, e as promoções da Latam em geral não vão te dar mais do que 30%. Cada companhia aérea vai ter um certo valor que faz sentido e os bônus de transferência são diferentes, tudo isso é variável. E é justamente por isso que faz sentido você dominar esse conhecimento, porque o que você vai ter de retorno é infinitamente maior do que o que isso te custa efetivamente, em especial se você tiver uma assistente cuidando disso para você. André, não tenho ideia de onde encontrar uma assistente, você consegue me arrumar uma? Cara, com certeza, vou deixar o link aqui embaixo. Se te interessar um assistente pessoal, entra lá em contato que a gente vai conseguir uma para você, especialmente se você estiver planejando uma viagem um pouco mais cara, uma viagem internacional, uma viagem com muita gente. É o tipo de coisa que só isso aqui por baixo já vai pagar todo o seu investimento com assistente pessoal, sem contar toda a maravilha que é você ter pessoas cuidando das suas pequenas tarefas para você, organizando sua viagem, encontrando as melhores oportunidades. É o tipo de coisa que vale muito a pena se você tem uma viagem maior dentro do seu horizonte. Mas esse não é nem de longe o maior valor que uma assistente pessoal vai te trazer. E se você está nesse patamar em que você já tem um cargo legal, você é empresário, você gira um dinheiro legal no cartão, você precisa ter um assistente pessoal. E se você quer saber por que e como um assistente pode mudar a sua vida,
dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar tudo.